Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos, ó Deus, por mais esse privilégio de estar na tua presença, ministrando a tua palavra. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Meu Deus, que cada um que aqui está, meu Deus, possa sentir, meu Deus, tua graça, possa, meu Deus, receber a tua palavra, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. Que a tua palavra, meu Deus, flua nos nossos corações de uma maneira muito especial, e que nós possamos entender, meu Deus, a tua palavra, que a tua palavra caia em nossos corações, para que nós possamos dar frutos, Pai, frutos que agrade ao Senhor. Graças a Deus. Amém? Queridos, a vida cristã, ela precisa ser frutífera. A nossa vida, ela precisa frutificar. A nossa vida, ela precisa dar frutos. A nossa vida, ela tem que dar fruto. Não é assim que Cristo está falando na sua palavra, aonde ele fala aqui sobre os falsos profetas, e quando ele chega nesse texto, ele diz no versículo 20: portanto, pelos frutos os conhecereis. Como é que você conhece uma fruta, uma árvore? É pelo fruto. Você só vai colher uma fruta quando ela já está com fruto, né? Aquele período sem fruta você vai regar, você vai cuidar, você vai adubar, mas quando chega naquele tempo de fruto, você vai colher os frutos. Aquele trabalho que você teve, você podou aquela árvore, você aguou aquela árvore, você adubou aquela árvore, você cuidou. Aí você vai cuidar daqueles frutos, você vai colher aqueles frutos. Assim é a nossa vida cristã. A vida cristã precisa ser frutífera. Nós precisamos ser frutíferos. Nós precisamos dar frutos. Como é que nós damos frutos, queridos? Quando nós fazemos a vontade de Cristo, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos as boas novas, quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Cristo para uma pessoa, quando as pessoas veem algo diferente em nossas vidas, porque a vida cristã, ela precisa frutificar. Assim como um pé de árvore, um pé de fruta precisa dar fruto, assim a nossa vida também. Nós precisamos frutificar na vida espiritual. Nós temos que frutificar na vida espiritual. Frutos são agradáveis e aceitos a qualquer hora, não é assim? O fruto, ele é agradável e aceito a qualquer hora. Qualquer hora que eu leve um fruto para um dos irmãos, os irmãos vão aceitar. Ô irmão, obrigado por essa manga, obrigado por essa jaca, obrigado por esse abacate, por esse morango. Porque frutos saudáveis, eles são aceitos a qualquer hora. A qualquer hora você aceita o fruto, né? Assim deve ser os nossos atos, queridos, para com o nosso próximo. Nós temos que frutificar. A irmã Ivone está aqui hoje por quê? Porque ela ouviu alguma coisa boa, ela ouviu da irmã Ivone. Olha, tem uma igreja ali perto de casa, deixa eu ouvir a palavra, deixa eu ouvir o irmão Vanderlei falar do Evangelho. Se ela está aqui é porque nós estamos frutificando neste local. Ela está aqui hoje porque o Espírito Santo trouxe ela hoje aqui. O Espírito Santo talvez incomodou. Vai lá, Ivone, vai lá ouvir a minha palavra, ouvir a minha mensagem. É isso que a palavra do Senhor diz. Assim devem ser os nossos atos para com o nosso próximo. Eu tenho que transmitir o Evangelho da graça de Cristo. Eu tenho que levar a mensagem do Evangelho que transforma, que cura, que sara. Eu tenho que pregar este Evangelho
que frutifique na vida das pessoas, para que as pessoas saiam daqui com gosto de quero mais. Eu quero mais. Eu quero voltar mais vezes, porque eu estou sendo alimentado da palavra de Cristo. Eu estou vendo que é uma mensagem, que é uma palavra verdadeira, dirigida pelo Espírito Santo, que chegou até o meu coração de uma forma especial. Deus também quer desfrutar de coisas boas em nossas vidas, queridos. Deus também quer desfrutar de coisas boas em nossas vidas, porque a Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, e Deus, Ele quer desfrutar de coisas boas que saem dos nossos lábios, que está no nosso coração, que está na nossa mente, que está dentro de nós. Assim como as pessoas se sentem bem quando está perto da gente, Deus quer desfrutar de coisas boas que está dentro de nós. Amém? Precisamos frutificar na nossa vida cristã. Precisamos dar fruto na nossa vida cristã. Agora, como são esses frutos, queridos? Romanos capítulo 7, vamos lá em Romanos, um pouquinho para frente. Quais os frutos que nós temos que dar para Deus? Romanos 7, depois de Atos, depois de João, depois de Atos, Romanos capítulo 7, versículo 4, olha o que é que diz. Romanos capítulo 7, uma carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, versículo 4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É isso que Deus quer de nós, queridos. É isso que o Espírito Santo quer que nós fazemos, que eu e você passamos a dar frutos para Deus. Alegria no coração de Deus é quando Deus olha para mim e para você e fala assim: eu estou me agradando da irmã Leocádia, eu estou me agradando da irmã Ivone, da Sônia, do irmão Hélio, da Aldo, do John. Eu estou me alegrando, porque eu sei que vocês estão frutificando no meu reino. Vocês estão agradando o meu coração, agradando o meu espírito. Por quê? Porque nós estamos frutificando a fim de frutificarmos para Deus. Amém? A fim de fazer a vontade de Deus. Agora que somos de Jesus, então devemos frutificar para Deus. Frutos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, volta um pouquinho, olha o que diz: quando eu e você passa a dar para Deus frutos de arrependimento. Mateus, volte um pouco, antes de João, antes de Lucas, antes de Marcos, Mateus capítulo 3, versículo 8, olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos, queridos, produzir frutos dignos de arrependimento, porque atitudes que conduzem com arrependimento, frutos dignos da nossa vida de convertidos, de conversão, porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós todos os dias, todo instante, estamos dizendo: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, porque você está dando fruto digno de arrependimento, porque nós somos pecadores, mas todos os dias nós estamos diante do Senhor dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu sou falho, eu sou fraco, mas nós estamos produzindo todo instante, todo tempo, frutos dignos de arrependimento. Precisamos nos arrepender, frutos sem defeito. Nós temos que produzir frutos sem defeito. Por mais que somos pecadores, mas temos que apresentar uma vida digna diante de Deus. É um fruto sem defeito, é um fruto digno de arrependimento. É o que Deus quer encontrar em cada um de nós. É o que Deus quer olhar para mim e para vocês, irmãos, e ver você um fruto excelente, um fruto perfeito, um fruto que ele se agrade, que ele se alegre,
Que Ele olhe para você e fale assim: meu servo bom e fiel, você tem agradado o meu coração, você tem agradado a mim. O Espírito Santo tem se agradado de nós, irmãos, porque nós temos dado frutos para o reino de Deus. Nós temos levado esta mensagem transformadora do Evangelho da graça de Jesus Cristo ao nosso próximo. Nós temos buscado ao Senhor o tempo todo. Nós temos falado do reino de Deus para as pessoas. Você tem levado a mensagem do reino de Deus. Você tem propagado a palavra. Nós estamos aqui, aqui nesse local, desde o dia 17 de setembro, nós estamos aqui produzindo frutos, falando do amor de Cristo, anunciando o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Toda semana estamos aqui, pregando o Evangelho, anunciando e falando para as pessoas: arrependei-vos dos seus pecados, porque Jesus está voltando. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Nós estamos aqui toda semana dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E nós estamos vendo, amados irmãos, o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no planeta. Você vê a nevasca que está acontecendo nos Estados Unidos, algo que aconteceu há não sei quantos anos atrás. Está acontecendo, o clima está mudando, chuvas aí na nossa região que está acabando com tudo, e as pessoas às vezes não compreendem, não entendem, e acham que é uma coisa normal. Não é normal não, é algo sobrenatural, é algo espiritual. A Bíblia está apontando que Jesus está voltando, e nós temos que preparar a nossa vida espiritual, nós temos que preparar o nosso espírito, porque Jesus, Ele vai voltar. Jesus vai vir, irmãos, e nós temos que nos preparar. Essa igreja não está aqui por acaso. Essa igreja está aqui para anunciar, para pregar a palavra e dizer: se preparem, arrependei-vos, porque eu estou voltando. É um privilégio para quem mora aqui de ter uma igreja na porta de casa, aonde pregamos simplesmente a palavra de Deus, nada mais do que isso. Aonde simplesmente queremos que as pessoas se convertam dos seus pecados, aceitem Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, nada mais do que isso. Estamos aqui todos os dias, ou melhor, toda semana, e todos os dias eu estou aqui dentro, de madrugada, orando aqui dentro. Você pode abrir sua porta aí 5 horas da manhã, que eu já estou entrando aqui para dentro para orar por cada um de vocês. Todo dia eu estou aqui dentro. A Sônia que acorda cedo, você pode ver, Sônia, que antes de eu ir para o trabalho, eu já estou aqui dentro. Eu abro a porta aqui e vou embora. Já sai correndo para pegar o ônibus da empresa. Então eu estou aqui dentro de joelhos dobrados, orando pelos meus vizinhos, orando pelos irmãos que congregam aqui, para Deus fortalecer a fé, para nós não desanimar, para nós não desistir, para nós não parar, para nós não retroceder, para nós olhar para Cristo, porque Ele está voltando. Você pode acordar todo dia 5 horas da manhã, que você vai ver eu entrando aqui dentro, o meu joelhinho dobrado é bem aqui, clamando a Deus: Senhor, traz o pecador, Senhor, traz aquele que está afastado, traz aquele que precisa ouvir Tua palavra, traz aquele que precisa, meu Deus, ser tocado pelo Teu Espírito Santo, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Para a honra e glória do Senhor, irmão, a oração ela muda, a oração transforma. O fruto cresce quando cai em boa terra, queridos. O fruto só cresce quando ele cai em boa terra. Plantar no lugar certo e no tempo certo e na hora certa. Amém? Salmos 92, vamos lá em Salmos para nós ver. Salmos 92, versículo de 12 a 15, bem no meio da Bíblia nós vamos encontrar Salmos. Salmos 92, versículos de 12 a 15, olha o que diz: o justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oh, que palavra linda, irmãos! Você está vendo o que é que Deus faz com o justo, com aquele que planta no lugar e no tempo certo? O fruto cresce quando cai numa terra fértil. Quando a palavra de Deus ela cai no teu coração, quando o teu coração está sedento por Cristo, quando o teu coração está sedento pelo Espírito Santo, você sai daqui para frutificar, você sai daqui para produzir frutos dignos para o reino de Deus. Eu vou ler de novo esses versículos. Olha o que diz, versículo 12, 13, 14 e 15 do Salmos 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Nós precisamos estar plantados na casa de Deus. Nós precisamos crescer na casa de Deus. Nós precisamos desenvolver os dons que Deus nos deu na casa dele, os talentos que Deus nos deu na casa dele. Olha o irmão Hélio, o talento que tem. A obra do Senhor precisa de um homem desse. O reino de Deus precisa, porque Deus deu um talento para ele, através do instrumento, através da voz. E nós não podemos enterrar aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos deixar guardadinho aquele talento que Deus deu, irmãos. Nós temos que desenvolver ele. Se você tem um dom, se você tem um talento, você não deve guardar, não deve esconder, você deve desenvolver ele. Amém? Louvado seja Deus. Aí o versículo 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Isso é uma promessa para nós. Na velhice ainda darão frutos. Ah, mas eu já estou velho, Não. A Bíblia está te garantindo que na tua velhice você ainda vai dar fruto. Na tua velhice você ainda vai ser viçoso. Quer dizer o quê? Você vai ser vigoroso. Você vai ter energia. Você vai ter força. Você quer ver você fraquejar? É quando você abandona o reino de Deus. É quando você abandona a casa do Senhor. Aí vem as doenças, aí vem as tristezas, aí vem as depressões, aí vem os males. Mas quando você está na casa do Senhor, isso é uma promessa, irmãos, para nós. Mas quando você está servindo a Deus, dentro da casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos. Você vai ter força para dar fruto. Você vai ter força para evangelizar, você vai ter força para pregar, você vai ter garra para falar do amor de Cristo para as pessoas, você vai ser uma pessoa vigorosa, você vai ser uma pessoa viçosa, como diz a palavra aqui, cheia de alegria, cheia de amor. Aí o versículo 15 diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Amados, do nosso tempo para Deus, estamos plantados na casa de Deus, firmes na igreja, em qualquer época da nossa vida, em todo o tempo, da meninice à velhice. É isso que nós temos que fazer, irmão, estar plantado na casa do Senhor, está dando fruto na casa do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Ver vocês aqui hoje, Deus está se agradando, o coração de Deus está feliz. O irmão Sará de Arthur Nogueira, nós temos irmãos que vêm de Mojimirim, nós temos irmãos que vêm de Paulínia, nós temos irmãos que moram em Limeira. Deus se agrada disso. O coração de Deus está feliz, irmã Ivone, por você estar aqui. O coração de Deus está alegre por você estar aqui hoje, nessa noite. E quando Deus me dá uma palavra, não é por acaso, irmãos. É porque Deus quer falar com a igreja, quer falar com cada um de nós. Deus quer falar com você.
Deus quer falar no teu coração nessa noite. Efésios capítulo 5, lá no finalzinho, vamos lá em Efésios capítulo 5. Olha o que diz Efésios, depois de Romanos, depois de Coríntios. Vamos lá para você ver, depois de Coríntios, depois da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, depois de Gálatas, depois da primeira, segunda carta aos Coríntios, depois de Gálatas, aí nós chegamos em Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 15, ao versículo 11, olha o que diz, 5, de 8 a 11, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele está falando aqui olha só o que ele fala, irmãos, no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, andai como filho da luz. Paulo está falando, olha, nós éramos trevas, nós andávamos de qualquer maneira, nós andávamos de qualquer jeito, nós vivíamos no mundo, na escuridão do mundo, no pecado, na sujeira, mas hoje nós somos luz em Cristo Jesus e precisamos andar como filhos da luz. É isso que Paulo está falando. Todos nós andávamos na escuridão do pecado lá fora, irmãos. Todos nós éramos um pecador cego pelo inimigo que não conseguia enxergar a grandeza de Deus, não conseguia enxergar o reino de Deus, não conseguia enxergar nada disso. Nós andávamos na escuridão, nas trevas, mas hoje nós andamos na luz de Jesus, que é o próprio Cristo, a luz do Evangelho que brilha em nossas vidas. Ao versículo 9 diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Olha o que ele está falando aqui, ó. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Isso quer dizer que o Espírito Santo não está na mentira, não está no erro, não está na inverdade e não está nas trevas. O Espírito de Deus está aonde tem bondade e aonde existe verdade. É por isso que nós temos que andar com a verdade, porque o Espírito de Deus não habita em tempo sujo, em vida suja, de forma nenhuma. Versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Precisamos andar aprovado pelo Espírito Santo, aprovado por Deus, para que as pessoas olhem para nós com outros olhos, olhem para nós e digam, poxa vida, olha que irmão abençoado, olha que irmã abençoada, olha que pessoa digna, pessoa que é um exemplo. Versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Paulo está falando aqui para nós nessa noite, não andeis com as obras infrutíferas das trevas. Isso quer dizer o quê? Que nós não devemos estar com pessoas infrutíferas, pessoas que vivem nesse mundo sujo. Nós não podemos estar no mesmo convívio com essas pessoas, andando com essas pessoas. O que é que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer é meditar na palavra dia e noite. Então o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, e não comuniqueis com as obras infrutíferas. Nós não podemos estar, irmãos, em comunicação com quem não tem o Espírito Santo, com quem andam de falsamente, de quem não tem a luz na vida dele. Eu não estou falando para que você não cumprimente, para que você não dê uma boa tarde, para que você não dê uma boa noite, para que você não evangelize. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever, evangelizar, falar. Você não pode estar para lá e para cá, é da convivência do dia a dia. Nós não podemos ser amigo das trevas, é ser amigo lado a lado dessas pessoas que a Bíblia está condenando. O que é que ela está falando aqui, ó? E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Ou melhor, nós não podemos estar falando algo que não agrade o coração de Deus, ou que venha desagradar um irmão, ou que venha prejudicar a fé de outra pessoa.
mas antes condenai-as. Antes nós temos que condenar essas palavras torpes, essas palavras que desagradam a Deus, mas que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Passando disso, é procedência do maligno. Ao versículo 12, não, nós vamos até o 11, né? Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Está vendo? Então o que eles dizem em oculto, até o que diz é torpe, é depravado, tá? Isso aqui fala sobre a luminosidade. Nós precisamos ter luz na nossa vida, nós precisamos brilhar nessa escuridão, nós precisamos brilhar nesse mundo, nós precisamos brilhar nas trevas, porque a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo. A luz para brilhar e o sal para dar sabor. Alguém de vocês já fez alguma comida que um dia esqueceu o sal? Já, irmã Ivone? Já fez uma comida que esqueceu o sal? Fica horrível, não fica? Fica ruim. E não adianta você querer colocar sal depois, que parece que não dá certo, né? Não dá certo. Então é isso que nós temos que ser. O sal tem que ser temperado na medida certa. Se passar demais fica salgado, se faltar fica, como diz, insosso, fica sem sal, não tem gosto. Então nós temos que ser esse sal na medida certa na vida das pessoas. Se nós for radical demais, nós espanamos. Se nós formos muito assim, nós afastamos. Então nós temos que temperar na medida correta. Nós temos que dar esse sabor na medida certa. Mas nós precisamos ser luz aonde nós estivermos. Se não houver luz, o fruto não cresce. Como é que um fruto cresce sem ter a luz do sol? Não cresce. O fruto só ele germina se ele tiver luz, se ele tiver oxigênio, né? Salmo 1, versículo 3. O fruto tem que ser regado. Nós precisamos ser regados. Como é que nós vamos ser regados? Com a palavra de Jesus, com a palavra do Evangelho. Salmos capítulo 1, versículo 3. Vamos lá para nós aprender mais um pouquinho. Salmos capítulo 1, versículo 3, olha o que diz: pois será, olha só, nós precisamos ser regados, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é a vida daquele que está sendo regado. É isso a vida daqueles que está meditando na palavra, na casa do Senhor, congregando, participando, está ativo na casa e na obra do Senhor. Esta pessoa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não murcham, não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Isso é a vida daquele que está sendo regado, daquele que está sendo cuidado, daquele que está sendo evangelizado, daquele que está sendo discipulado, daquele que está sendo cuidado pela palavra e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Para brotar, meu querido, se frutificar, é preciso ter contato com a água. Uma semente para brotar tem que ter contato com a água, tem que ter contato com a terra, tem que estar num solo perfeito. A água que molha a nossa vida terrena, que é o pó, é Jesus que nos dá vida, porque nós somos pó, e a água que é Cristo que molha nós, para que nós tenhamos vida. Jesus é água, e nós somos o pó. Quando a água que é Cristo bate em nós começamos a frutificar, nós começamos a germinar, nós começamos a dar fruto de qualidade, porque essa palavra, ela penetra nos nossos corações, nas nossas vidas, de uma maneira muito especial, e nós temos que começar a produzir frutos. Evangelho de João capítulo 12, precisamos morrer para viver. Olha só o que diz, Evangelho de João capítulo 12, louvado seja Deus. Evangelho de João capítulo 12, versículo 24. Aqui é bom que a gente aprenda a Bíblia, né? Que vai para cá, vai para lá. Glória a Deus. Versículo 24. Olha o que diz.
Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Isso quer dizer o quê? Se você pegar uma semente e deixar na gaveta, ela não vai germinar, ela não vai produzir, ela não vai crescer. Então, a irmã pegou uma semente de qualquer fruta, colocou em qualquer localzinho da sua casa, guardadinha, ela vai ficar ali 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela não vai crescer. Mas se você tirar aquela semente da gaveta, colocar na terra, ela vai nascer. É isso que a palavra está dizendo. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nós precisamos morrer para esse mundo, nós precisamos morrer para o pecado, nós precisamos morrer para as tentações, nós precisamos morrer para as coisas que têm enchido os olhos do mundo. Mas quando nós morremos para isso, nós nascemos para o reino de Deus e passamos a dar fruto, fruto com qualidade. Deixar a nossa vida antiga por uma nova vida. Precisamos deixar a velha criatura, a velha pessoa, e nascer para Cristo. A vida com Deus, morrer para o mundo e viver para Deus, dando fruto para Ele. Nós precisamos morrer para o mundo. Eis que estou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Como é lindo, irmão, você morrer para o mundo e nascer para Cristo, ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 2 e 3. Vamos lá no capítulo 15 de João. Capítulo 15, versículo 2 e versículo 3 diz, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amados, nós precisamos ser moldados, porque Jesus está falando aqui, toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que nos purifica. Para plantar, dar mais fruto, é importante podá-la. Através da palavra de Deus e da confissão, muito importante no culto, somos limpos por Deus. Nós somos limpos pela palavra, nós somos limpos pelo Evangelho, nós somos limpos pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Tem muita coisa aqui, irmãos, mas nós vamos só mais uma coisinha aqui para nós encerrarmos. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos encerrar. Olha o que diz Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 22, diz assim, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Espinhos. Os espinhos desse mundo têm sufocado as pessoas. Os espinhos dessa vida têm sufocado as pessoas. E o que foi semeado aqui, ele está falando da palavra do semeador. Jesus disse que a palavra caiu no meio dos espinhos, outra caiu nos pedregais, outra caiu em terreno duro. E a que caiu no meio dos espinhos, ela foi sufocada. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Todas as vezes que nós olhamos para o mundo, todas as vezes que olhamos para os prazeres do mundo, pela sedução do mundo, esta palavra que está sendo pregada, ela fica infrutífera. Ela fica infrutífera.
Porque os cuidados lá de fora começam a sufocar a nossa vida espiritual. O mundanismo, o prazer por espinhos, frutos do mundo, não deixam frutificar. Nós não podemos almejar os frutos lá do mundo, porque se nós almejarmos os frutos do mundo, nós ficamos infrutíferos. Nós perdemos a sensibilidade que a palavra de Deus tem nos dado. Quando não semeamos, não podemos colher. Lucas capítulo 19, versículo 20 diz: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Amados, se não investirmos, não podemos esperar frutos. É preciso investir, não guardar semente. Às vezes estamos muito guardados, embrulhados, e semente guardada não frutifica. Foi o que aquele moço falou: Senhor, eu guardei aqui, eu guardei. O outro, ele produziu, mas quando você guarda a semente, você não frutifica. Quando Deus te dá um dom, te dá um talento, não guarde. Não guarde. Ponha para fora esse dom que Deus te deu. Ponha para fora esse talento que Deus te deu. Coloque esse talento para fora que Deus te deu. Agora nós vamos encerrar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Se os irmãos não quiserem acompanhar, eu vou ler aqui para os irmãos verem. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Frutifique para Deus, queridos. Olha o que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é o fruto que nós temos para dar para Deus. É isso que tem que sair do nosso coração, é isso que tem que sair da nossa vida, é isso que nós temos que gerar todos os dias, é isso que nós temos que produzir todo instante. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma variedade de dons, queridos. Na vida cristã, fazemos coisas produzindo vários tipos de fruto. Não é sempre a mesma coisa, mas uma nova vida sempre. É isso que o Espírito Santo quer de nós, amados. Antes de alcançarmos alguém, precisamos mudar a nós mesmos e transformar nosso temperamento, a nossa vida. Ter frutos do Espírito e através dele alcançamos outras pessoas, outros. Nós precisamos ter uma vida frutífera. Nós temos que ter uma vida transformada para poder ganhar outros lá fora. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, queridos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso coração nessa noite. Que esta palavra, que é a palavra de Cristo, eu creio que ela tenha caído no teu coração de uma maneira muito especial, para que você aceite essa palavra, receba essa palavra, queira essa palavra, e vamos juntos frutificar no reino de Deus. Vamos juntos produzir frutos no reino de Deus, para alegrar o coração de Deus, para que Deus ele possa olhar para cada um de nós nessa noite e falar assim: eu estou muito contente, eu estou muito feliz com meu filho, com minha filha, porque vai sair daqui para frutificar, para produzir. Que esta palavra não caia no teu coração e você guarde essa palavra num local que ela não produza frutos, não, mas que nós possamos plantar essa semente, que o nosso coração seja essa terra fértil para produzir frutos para o reino de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um que aqui está, meu Deus, que a tua palavra comece a germinar, a frutificar, e nós possamos, meu Deus, gerar realmente, meu Deus, uma palavra para que nós possamos levar essa mensagem do Evangelho de Cristo, para que outras pessoas sejam tocadas, abençoadas através das nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada coração aqui nessa noite, ó Deus.
Meu Deus, que cada pecado que está em oculto, meu Deus, que o Senhor vai quebrando, meu Deus, o laço do passarinheiro, quebrando todo o mal, meu Deus, toda mágoa, tirando, meu Deus, tudo aquilo que é pecado das nossas vidas, nos purificando com o Teu Evangelho, com Tua Palavra. Meu Deus, toda enfermidade, toda doença cai por terra em nome de Jesus. Que toda enfermidade do nosso corpo, toda doença, meu Deus, toda seta, meu Deus, que não prospere em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos revestir de toda a Tua armadura, para que todo intento do inimigo, meu Deus, em nome de Jesus, toda artimanha de Satanás, todo dardo inflamado do maligno, meu Deus, caia por terra em nome de Jesus. Nos reveste em toda a Tua armadura, nos cobre com Tua graça, com Tua proteção espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos à nossa volta, nos guardando, nos dando graça, nos dando proteção, Pai, em nome de Jesus. Cuida do nosso lar, da nossa família, da nossa casa. Cuida, Senhor Jesus, do nosso ministério, cuida da nossa vida, cuida, meu Deus, do nosso trabalho, da nossa saúde, cuida dos nossos filhos, cuida, Pai, das esposas, dos maridos, em nome de Jesus. Visita os irmãos, meu Deus, que está longe, que não puderam chegar hoje, que tiveram compromisso, Pai, em nome de Jesus, mas que o Senhor guarde cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. E o que crê diga amém. Graças a Deus, e a Deus toda glória.